Olá, eu sou o Fábio e falaremos sobre o menu financeiro Lançamentos. Bom, menu financeiro Lançamentos é onde a gente inicia toda a parte financeira da minha organização. Então, aqui nós vamos explanar algumas situações que podem ocorrer. Então, primeira coisa, eu preciso, depois de cadastrar minhas contas, fazer todos os cadastros, eu tenho algumas opções nesse menu financeiro. A primeira opção delas é inserir o lançamento manual. O que é o lançamento manual? Nada mais é do que os meus pagamentos em dinheiro, que é o meu caixinha. Então eu venho aqui, por exemplo, inserir lançamentos, escolho a conta dinheiro, que está classificada como caixinha, que eu cadastrei esse dinheiro com o nome que eu dei lá no menu cadastro contas, escolho se é um pagamento ou se é um recebimento. No momento em que eu troco essas opções, ele me mostra aqui a despesa das minhas contas ou as contas de receitas, tudo bem? Então, uma vez que eu escolho o pagamento, centro de custo, eu posso escolhê-los, uma vez que eu cadastrei lá ou não, não é obrigatório. A conta de despesa é obrigatória, então, por exemplo, vou colocar aqui, ó, combustível. Fornecedor, se eu cadastrei o meu fornecedor, ele já puxa aqui para mim. E aqui eu posso pôr o número da nota fiscal, ou do cupom fiscal, ou mesmo a competência. O que é isso? Competência quando são contas de consumo. Por exemplo, água, luz, aí eu vou pôr o mês e o ano que foi consumido essa conta, ok? Nesse caso, eu colocaria o número do cupom fiscal. Qual o valor? R$50. Nesse caso, não tem juros e multa, mas o sistema já colocaria os juros e multas. E eu coloco a data que isso ocorreu, 17/2/2023. Posso também já adicionar aqui, por exemplo, uma imagem, seja qualquer imagem do meu comprovante, ok? Então eu vou escolher uma imagem aqui, se eu já escaneio ele, para eu não precisar mandar isso, por exemplo, para a contabilidade. Então eu coloco aqui, salvo esse meu pagamento. Uma vez que eu insiro o meu lançamento, ele aparece aqui para mim o lançamento na data que eu fiz. Então, o que eu faço, por exemplo, para eu saber qual a data e aonde está esse lançamento? Aqui no meu próprio sistema eu tenho como filtrar os lançamentos que eu fiz. Então aqui ó, eu escolho dinheiro, aqui eu posso colocar conciliados e não conciliados, que nós vamos descobrir isso depois. Filtro 17/2/23 e ele aparece para mim aqui todos os lançamentos que eu fiz nesse dia. Nesse caso, somente os R$50, tudo bem? É um lançamento manual, o sistema mostra para mim, já mostra ele conciliado. E como que eu sei que ele está conciliado? Porque está com o tique verde. Se não tivesse tique verde, é porque não estava conciliado. E nós vamos ver isso depois, a diferença, quando eu fizer o FX, tá bom? Posso editar novamente meu lançamento, não consigo trocar valor e não consigo trocar data. Se eu errei o lançamento manual, eu tenho que excluir. Eu posso ter um recibo, se eu não tiver a nota disso, o ideal é que eu tenha a nota. Mas se eu não tiver, ele traz o logo, que eu cadastrei lá no menu igreja e os dados, o nome, recibo e o valor. Ele traz também o fornecedor que eu conciliei, a data, e aí eu imprimo e posso pedir para a pessoa assinar para mim. Também tenho aqui o download do comprovante, aí ele faz o download desse comprovante que eu anexei, ou eu posso excluir esse lançamento, ok? Então, uma vez que eu fiz o lançamento, eu concluo essa etapa no meu extrato. O que é o meu extrato? Nada mais é do que a conferência do que eu lancei. Então eu venho aqui, ó, pode ser por dia, por mês, por ano, eu vou ver por dia, no dia 17. O sistema, ele traz para mim todos os lançamentos. Inclusive, ele mostra para mim o saldo da minha conta, para eu poder confrontar, principalmente quando é extrato. O saldo do meu extrato bancário tem que ser igual. Então ele traz saldo anterior, o valor que eu gastei
e o saldo atual. Aqui embaixo, no verde, ele traz o total de entradas nesse período e o total de saídas. Não é o saldo da minha conta, ok? É o saldo de entradas e saídas desse período. Saldo da minha conta, eu vou me utilizar da coluna saldo desses 19 mil, por exemplo, como exemplo para vocês aqui, tá bom? E veja que aqui na coluna conciliado está o tique. Se porventura fosse um arquivo do FX e não tivesse conciliado, estaria um X vermelho. Aí eu teria que voltar no meu financeiro e conciliar, conforme a gente vai ver no menu financeiro importação de UFX. Posso exportar em Excel, PDF ou imprimir o mesmo, ok? Então nesse menu nós vimos que o lançamento manual ele serve para todos os pagamentos e todos os recebimentos em dinheiro, tá bom? Quando eu tenho conta bancária, algo muito valioso vocês precisam observar. Eu preciso primeiro conciliar o FX, que nós vamos ver isso no treinamento seguinte, para depois eu fazer o meu caixa. Por quê? Se eu tenho transferência de banco para caixa, de banco para aplicação, eu concilio o FX como no botão transferência, que nós vamos ver depois, e ele grava tanto no banco quanto no caixa, tanto no banco quanto na aplicação. Então eu não posso fazer isso manualmente na transferência. Eu só vou fazer isso através do FX. Então quando eu saco dinheiro para o meu caixinha ou eu deposito dinheiro do meu caixa no banco, eu concilio o FX primeiro, tá bom? Para eu ter essa transferência automática, ok? Então, resumindo, cadastrei minhas contas, lanço o manual meu pagamento e recebimento, anexo essas notas e depois eu posso novamente ver no meu extrato o saldo que eu tenho em dinheiro ou no banco. Para mais informações, acesse o nosso site, nossas redes sociais e o nosso suporte. Obrigado e até o próximo.